Boa noite a todos. Estamos de volta aí com o nosso encontro semanal Papo MedCode. Um bate-papo aí descontraído sobre medicina. Comigo, Dr. Áureo do Carmo Filho, Dr. Guilherme Almeida. Hoje vamos falar sobre um assunto de grande importância para quem dá plantão em emergências e terapias intensivas. Vamos falar sobre síndromes coronarianas agudas. Acabei de convidar aqui o Guilherme vamos esperar ele entrar. E vamos começar aí o nosso Papo MedCode. Não esqueçam que nosso Papo MedCode também está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Deezer, Amazon Music, Spotify e muitas outras. Tá? Confira com a gente aí, Papo MedCode. E aí, meu amigo? Grande. Tudo bem, meu Como irmão? como é que tá o nosso som aí para você? Tá conseguindo ouvir bem? Tá bom, tá ótimo. O tema de hoje é bom, né? Síndrome coronarianas agudas. Com certeza, muito importante para quem está aí na linha de frente. O duro vai ser falar de tudo que a gente tem para falar rapidamente, né? No nosso clima descontraído do Papo MedCode. Mas a gente vai tocar esse barco hoje. Já falou para o pessoal que a live vai estar disponível lá no nosso podcast? Já falei, já. Então você já fez aí toda a introdução, enquanto o pessoal vai chegando aí, vai passando por nós, em relação ao nosso trabalho aí, semanal. E agora... Já, mil ouvintes aí, 1000 audições. Já chegamos aí a 1000 audições dos nossos podcasts, muito bom. Então, meu amigo, a gente podia começar falando exatamente do que se trata, né? Tanto na manifestação clínica, né? Quanto na fisiopatologia das síndromes coronarianas agudas. A gente pode falar um pouquinho das três principais, talvez, angina estável, angina instável, infarto agudo do miocárdio. O que você acha? Com certeza. Eu acho que até um pouco antes da gente falar da clínica, falar da importância epidemiológica, né? Então, síndromes coronarianas agudas figuram aí entre as principais causas de internação e óbito no Brasil e no mundo, né? No Brasil, aí, mais de 10% das internações são causadas por síndromes coronarianas agudas. E aproximadamente entre 7% e 8% dos óbitos, né? Então, uma entidade de grande importância para todo mundo, né? Com certeza. Seria interessante, né? A gente... coisas que talvez as pessoas, nós médicos, né, tenhamos dificuldade de visualizar, né? Que é o processo de formação da placa de ateroma, né? Que quando a gente fala de síndromes coronarianas agudas, talvez o carro-chefe, né, sejam as síndromes coronarianas agudas advindas de situações secundárias à formação da placa de ateroma, as isquemias secundárias à presença da placa de ateroma, né? Placa de ateroma, todos nós, né, se a gente fosse fazer um estudo pós-mortem, digamos assim, né, uma necrópsia das pessoas, a gente vê a formação da placa a partir aí da adolescência, não é isso, meu amigo? Vai surgindo aquelas estrias, né? E com o tempo, conforme aquele LDL vai sendo oxidado e fagocitado pelos macrófagos, que se tornam células espumosas, né? Porque o LDL oxidado, quando ele é fagocitado, né, para um receptor varredor, aquilo não gera um feedback negativo. Então, aquele macrófago continua fagocitando, vira uma célula espumosa, produz citocinas inflamatórias, né? E vai gerando aquele infiltrado inflamatório com presença de gordura ali no meio, que vai crescendo ao longo do tempo, né? Isso. E esse é um processo que é muito discutido, se isso é um envelhecimento normal ou se isso efetivamente é um processo patológico. Fica no meio do caminho dos dois, não é isso? Você sabe, né, em relação a estudos, né, de placas de ateroma e carótida e etc.,
Tem aquela história ainda que as estatinas são capazes de... Algumas estatinas são capazes de fazer regredir isso? Ainda existe aí... Esses estudos são meio recheados aí de vieses, né? Mas a gente observa isso sim. Tem alguns estudos falando, principalmente das estatinas aí mais recentes, né? Principalmente atorvastatina e rosuvastatina. São as estatinas aí onde tem alguns estudos que pregam essa redução da placa, né? Motivada aí pela medição do diâmetro das obstruções aí tanto do diâmetro da obstrução quanto da espessura da média intimal, né? São as principais medidas aí para avaliar a redução ou não da placa, né? Mas repito, são estudos cheios de vieses, né? Então, o mais importante talvez seja intervir os fatores de risco, né? Exatamente, exatamente. A intervenção sempre é multifatorial, né? E a única intervenção que assim, não tem como criticar, não tem como a gente dizer que não ajuda, é o exercício físico, né? O exercício físico é, sem dúvida, a melhor de todas as intervenções, né? Tanto na diminuição da obstrução, quanto redução da placa, quanto na vasodilatação mantida e na formação de vasos colaterais, de arteríolas colaterais. Então, assim, se tiver que destacar um, é o exercício físico. É claro, né? Combater, né, a dislipidemia, o tabagismo, obesidade, hipertensão, síndrome metabólica, tratar diabetes, aquela coisa toda, né? Tudo é importante, né? História familiar é uma coisa que a gente não tem como mudar, né? Não tem como fugir, né? E o fato de ser um homem com mais de 45 anos, ou mulher com mais de 55 anos, a idade, né, que vai chegando para todos nós, a gente também ainda não tem como mudar. Nós somos viajantes do tempo. Mas quando você forma a placa, né, naquela coronária de ateroma, inicialmente você tem respostas compensatórias, como você falou, né? Você pode gerar uma vasodilatação daquela coronária, mas evidentemente você tem uma redução do fluxo pela ocupação do espaço da placa. E aquela placa ainda está estável, né? Ela ainda não se rompe com frequência, ela ainda está estabilizada ali e ela só diminui o fluxo. Quando o indivíduo aumenta a sua demanda por oxigênio, seja através por exercício físico, uso por estresse físico, liberação de adrenalina, que vai taquicardizar, vai aumentar o trabalho cardíaco, vai fumar, que o seja, vai fazer uma refeição copiosa, aquela redução da luz faz com que a oferta, haja um desbalanço entre a oferta do oxigênio e a demanda. E o metabolismo, né, celular vai modificar, ele vai acabar gerando um produto final, lactato, né, quando você vai fazer glicólise anaeróbia, e aquilo estimula receptores álgicos, etc., e vai ocasionar dor, né? Então o nome angina estável vem por causa da estabilidade da placa. Estou correto em relação a essa relação fisiopatológica? Tá certo. Tá certo e enfim, vamos seguir, porque clinicamente aqui é até o mais importante, né? Da gente saber o que é estável e instável, mas vamos lá. Bom, aí a estável, né, pelo menos na semiologia, o que a gente fala é a característica da dor, né? A dor torácica é o emblema maior, né, semiológico da angina estável. Ela é uma dor de duração curta, né? Geralmente 5 minutos, desencadeada por exercício, esforço. Aí pode ser grande, médios, pequenos, né? Ela geralmente é progressiva. O paciente às vezes conta pra gente, fala assim, o que você faz para melhorar isso? Ele fala, doutor, eu paro e faço uma massagem no peito. Na verdade, não é a massagem no peito que melhora, mas o fato dele ter parado, né, de fazer o esforço, o repouso. E geralmente é isso, né? Em relação ao quadro clínico. Tem outros detalhes, né? Em relação ao tipo da dor, que é um aperto ou queimação. Detalhes em relação a se o paciente usa vasodilatador, né? Sublingual, isordil, e aquilo melhora. Mas, no geral, né, eu queria saber de você em relação aos quadros de angina estável, que a gente acabou descrevendo clinicamente, em relação à dor torácica e na sua fisiopatologia, qual seria o tratamento? O que você faz com o paciente assim? Assim... Tem algum exame que
Você gosta de avaliar? Você é um cara mais clinicão mesmo, vai pela queixa? Como é que é isso? Se Isso eu chegasse depende. para você com essa queixa. Assim, de cara a gente vai, se a gente desconfia, né, da angina, a gente imediatamente tem que tratar. É óbvio que o diagnóstico bem feito é sempre melhor. Então, a gente tem testes provocativos, não invasivos, que podem fazer isso, né? Então, se o paciente tem condição de fazer uma caminhada numa esteira, né, a gente pede um teste ergométrico, né, e o teste ergométrico convencional, né, na esteira, lá computadorizado, consegue visualizar lá o aspecto do eletrocardiograma do paciente durante esse esforço. Né? Fora a clínica, né? Oi? Ele pode falar para você, fora a clínica. Ele pode falar, doutor, ó, o cara tá queimando meu peito aqui. Em geral, o que eu faço é já começar a tratar, né? E aí você tem um arsenal terapêutico próprio aí para aumentar a segurança do paciente, né? Você tem drogas que são vasodilatadoras, né? Para tentar, de alguma maneira, aumentar o fluxo ali no local. Você tem antiagregantes plaquetários para diminuir a chance de obstrução aguda por ruptura da placa e formação de trombo ali no local. E você tem drogas beta-bloqueadoras, que diminuem o consumo miocárdico de oxigênio. Né? Essas são as além das estatinas, né? Além das estatinas, exatamente. A estatina, então, também. Eu esqueci das estatinas. Também para estabilizar a placa, né? E também funciona como com um efeito anti-inflamatório local, vamos dizer assim, para a placa. Então, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre tratamento de angina estável. Você me falou que você pode usar drogas beta-bloqueadoras para diminuir a demanda, usar estatinas que estabilizam a placa, a gente até discutiu se reduz ou não reduz, tratar uma eventual dislipidemia, medicamentos antiagregantes para o caso, né, dessa placa instabilizar de alguma forma, e o vasodilatador. O vasodilatador, ele é um sintomático ou ele tem influência na evolução da doença? Por exemplo, o fato de você usar um isordil SOS tem diferença de você usar um monocordil regular em relação à progressão da doença, ou isso é só por um conforto do paciente? Os nitratos, em geral, salvo em algumas situações isoladas aí, de um modo geral, os nitratos são para aliviar sintomas mesmo. Né? Com isso, você melhora a qualidade de vida do paciente. Né? Você pode manter o nitrato atuando ali o tempo todo. Né? Seja pelas formulações retard, né? Que agem durante mais tempo, seja você fazendo múltiplas doses do nitrato ao longo do dia. Em geral, assim, o mais correto de se fazer, por exemplo, para um mononitrato de isosorbida, é você fazer de 6 em 6 horas pulando a última dose. Então, você faz, vamos supor, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, né? E pula a dose de meia-noite, por exemplo. Então, você faz 3 doses de 6 em 6 horas, né? E é importante respeitar esse intervalo aí entre a última dose de um dia e a primeira dose do dia seguinte, para você diminuir a chance de intoxicação, né? Pelo uso continuado aí do nitrato. Mas, em geral, ele é usado mais para controlar sintoma, melhorar a qualidade de vida do paciente. Né? Não é uma droga que diminua a mortalidade, por exemplo. Né? Não diminui mortalidade, não aumenta a sobrevida do paciente, não diminui não altera a progressão da placa, estabilizações. Exatamente. Mas é um medicamento que aumenta a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida. Né? Perfeito. Então, em relação à angina estável, o tratamento é clínico, né? Nesse momento, eu lembro que quando eu estava me formando, algumas pessoas ainda testavam, através de estudos científicos, né? Em relação a pacientes com angina estável, estratégias invasivas, né? Feitas precocemente, digamos assim, na fisiopatologia, quando eu digo precocemente. Sim. E mostra que é ruim isso, né? Você tem que aguardar um pouco mais, em casos mais graves, que nós vamos acabar discutindo aqui, para você intervir, né? É claro que, assim, além disso, isso a gente está falando de medicamentos que atuam diretamente na fisiopatologia da angina. Mas, claro, você diminui o consumo miocárdico de oxigênio de outras maneiras. Se você tem um paciente que está hipertenso na tua frente, ou com uma frequência cardíaca elevada,
né? Tudo isso aumenta o consumo miocárdico ali. Então, assim, o ideal de um paciente coronariopata estável, né, na tua frente ali, o ideal do tratamento é você manter um duplo produto baixo, né? Ou seja, uma frequência cardíaca entre 50 e 60 batimentos por minuto. É claro que isso nem sempre é possível, né? Você não vai manter um paciente batendo a 50, 60, com um paciente sonolento o dia inteiro, sem ter uma interação aí, atrapalhando o dia a dia dele, o trabalho. Mas, assim, o ideal é você manter uma pressão ali em torno de 11 por 7, 12 por 8, e uma frequência cardíaca entre 50 e 60 batimentos por minuto. Né? Claro, para isso você vai usar outros medicamentos. Você vai usar inibidor ECA, você vai usar bloqueador de receptor de angiotensina, você vai usar bloqueadores dos canais de cálcio, outros medicamentos que a gente não citou aqui. Né? E, claro, controlar também os outros fatores de risco. Né? Então, a dislipidemia é muito importante. Né? Os níveis, o alvo para LDL, para os pacientes coronariopatas, por exemplo, é um nível muito mais baixo do que o nível de um paciente que não tem múltiplos fatores de risco coronarianos e não é coronariopata. Né? Para paciente saudável, 130 de LDL está ótimo. Ok. Para paciente coronariopata tem que ser abaixo de 60. Né? E, assim, tem outras guidelines aí que são até mais radicais que isso. 50, né? Tem uns que falam 50 brasileiro. O norte-americano chega a falar em 70, então fica nesse limbo aí, né? Isso. Então, assim, a gente faz isso de várias maneiras, né? Se o paciente é diabético, obviamente, também tem que controlar essa glicemia, né? E o exercício físico, como eu já citei aí, né? Fundamental. A gente tem que também focar nos fatores precipitantes, né? Você falou, né? A gente está falando aqui de um quadro que foi de um sintoma que foi gerado pelo esforço, né? Pelo exercício físico. Mas a gente tem quadros que são gerados também por quadros de anemia, né? Então, também são graves também. Estados hipercinéticos no geral, né? Oi? Hipertiroidismo, estados hipercinéticos no geral, exatamente. Né? Anemia, hipertiroidismo. Então, qualquer infecção também pode gerar isso, né? A gente está passando aí pela Covid, né? Covid foi um grande fator precipitante, né? Tanto por aumentar a inflamação, quanto por ser uma doença altamente trombogênica, né? Então, a gente teve casos aí de infarto relacionados à Covid também. Perfeito. E aí, dentro daquela nossa historinha, né? Que conforme aquela placa de ateroma vai crescendo e ela vai reduzindo o fluxo, isso gera no quadros hipercinéticos, né? Que o exercício também, o esforço também se inclui. Um desbalanço entre a demanda de O2 cardíaca e a oferta. Um belo dia, essa placa está tão grande e há uma modificação, né? Em relação à qualidade dessa placa, uma presença maior de gordura, e ela acaba se rompendo, eventualmente. Ela se rompe, existe exposição de colágeno subendotelial, liberação de fator tecidual, e aquilo ali vai gerar resposta da hemostasia, né? Tanto a hemostasia primária quanto a hemostasia secundária, tanto o tampão plaquetário quanto a formação do trombo propriamente dito. Aquele indivíduo, se ele tiver sorte, né, frente àquele trombo daquela placa rompida e o sistema fibrinolítico dele recanalizar, ele pode se recuperar. Então, durante o período de isquemia, ele pode ter um processo de fibrinólise, dissolver o trombo, recanalizar e a vida segue. Ele teve só isquemia, não teve necrose, infarto, né? E pelo fato dessa placa se romper, o sistema fibrinolítico resolver, daqui a algum tempo ela se rompe de novo, forma o trombo, o sistema fibrinolítico resolve. A gente acaba chamando isso de uma angina instável, pela instabilização frequente da placa. E pelo que eu me lembre, né, existem termos que eu não sei se ainda são utilizados, né? No meu meio a gente utiliza, mas como eu não sou cardiologista, eu não sei se a linguagem se mantém a mesma. Que a angina instável tem 3 características. Ela é em crescendo, quer dizer, ela um dia foi uma angina estável, que evoluiu para grandes, médios, pequenos esforços, e agora a instabilização pode ocorrer, inclusive no repouso,
né? Ela é em crescendo progressiva. Segunda característica, ela ocorre no repouso, pode acontecer no repouso pela estabilização. E terceiro, e não menos importante, de início recente. Quer dizer, ela tem que ter iniciado geralmente nos últimos 2 meses, porque aí ninguém aguenta essa roleta russa de ficar gerando trombo por instabilização e fibrinólise, gerando trombo e fibrinólise. Quer dizer, um cara que faz isso há 10 anos, ele não tem angina instável, né? Que já era para ele ter morrido há muito tempo. Continua essas características? Continua sim. Né? A angina em crescendo é até a angina, a forma de doença arterial coronariana crônica mais comum, né? Mas assim, o que a gente tem que lembrar é que não necessariamente a angina ela é uma angina estável que evolui para instável. Sim. A gente tem muitas vezes o quadro que já nasce, vamos dizer assim, instável, né? Onde a gente tem uma placa assimétrica, de formação assimétrica e que se rompe logo no início, antes de causar obstrução clínica, vamos dizer assim. Né? Esses quadros, ela um dia foi uma placa estável, mas assim, ela não necessariamente precisa clinicamente se manifestar como angina estável. Então, esses casos, geralmente, são casos mais graves, né? São síndromes coronarianas que a gente observa muitas das vezes até em jovens, vamos dizer assim, né? Em homens abaixo de 40 anos de idade. Né? São quadros mais raros, né? Mas são gravíssimos, porque o vaso não tem colateral, né? Porque, por exemplo, você tem um idoso lá de 80 anos de idade, né? Falando da circulação coronariana, né? A gente tem basicamente 2 artérias principais, né? A coronária direita e a coronária esquerda. Né? A coronária esquerda, ela também vai se, na maioria das vezes, vai se bifurcar, né, em descendente anterior e circunflexa. Algumas vezes você tem aí um terceiro vaso, que é uma marginalis, né? Mas, assim, via de regra, assim, mais de 80%, 90% das vezes são as 3 principais artérias aí, a direita e a esquerda que se bifurcam. Então, a coronária esquerda é a mais importante, em geral, né? Porque ela irriga a maior parte do miocárdio. E a descendente anterior, em geral, é a mais importante do leito da coronária esquerda. Então, a descendente anterior ela é responsável aí por aproximadamente 40% da irrigação de todo o miocárdio. Então, quando você tem uma lesão grave proximal dessa artéria, né, então, assim, é uma lesão fisiopatologicamente muito importante. Muito importante, né? E, assim, isso, obviamente, vai guiar o tratamento, né, da maneira mais invasiva quando você tem quadros cada vez mais proximais de obstrução, né? Então, assim, um idoso, por exemplo, ele pode ter uma lesão lá de descendente anterior, proximal, de 90 e tantos % e não ter sintoma. Por quê? Porque você faz o cateterismo dele, ele tem aquela baita lesão lá, mas a artéria, o leito distal da artéria, ele se enche normalmente, numa velocidade normal, por causa das colaterais, né? E ao longo da vida lá do idoso, ao longo daquele miocárdio sofrido, o miocárdio foi estimulando a angiogênese para formar essas colaterais e bypassar essa obstrução, que é o que a gente faz num procedimento de cirurgia de revascularização, né? Seja por ponte, seja por implante aí de enxerto, né? Então, vou te fazer uma pergunta sobre conduta na angina instável. Quer dizer, eu chego para você lá na emergência, falo, doutor Áurea, eu tô com uma dor no peito, é uma dor em peso, compressão, queimação. Ela costumava, há 2 anos para cá, ela vinha quando eu fazia um esforço maior, depois quando eu fazia um esforço menor, agora ela está vindo até eu parado. Eu descansava e fazia uma massagem no peito, ela passava. Agora ela já não passa mais quando eu paro, porque ela já vem quando eu estou parado. E ela dura mais tempo, ela dura geralmente uns 15 minutos. E a intensidade dela aumentou, está uma intensidade maior, né? Quer dizer, eu estou falando de um quadro aí de angina instável, que com característica de repouso, e no caso aqui ela teve um passado de angina estável e é de início recente.
eu queria sobre exames diagnósticos, né? Nesse caso, fica bem complicado que você fazer um teste provocativo. Com certeza. Nesse caso, não. Sim, isso daí é uma grande emergência médica, né? Então, esse paciente ele tem que ser encaminhado para uma emergência, né? Porque esse quadro ele tem que ser tratado com medicamentos venosos, o paciente tem que ser monitorizado, né? E assim, um quadro instável desse, você não sabe ainda se é, por exemplo, uma angina instável ou se é um infarto, né? Que a diferença dos dois é a morte do miocárdio, a morte da célula miocárdica. Isso você só descobre com exame, você só descobre com um marcador de necrose miocárdica, né? Que hoje padrão ouro é a troponina multissensível, que com insulto até de 1 hora já aumenta ali na circulação. E certamente ele vai fazer um eletro e vai fazer uma curva enzimática. Isso, exatamente. E aí, eletro, então, em relação a esses medicamentos, né, que são feitos, continua, né? O oxigênio, a monitorização, a aspirina, o beta-bloqueador, a estatina, nesse caso específico aí, o eletrocardiograma, que é o grande divisor de águas, né? Porque, assim, quando a gente fala de um quadro de síndrome coronariana aguda na emergência, a gente está diante de duas possibilidades. Um quadro de angina instável ou um quadro de infarto, que pode ser um infarto com supra de ST ou sem supra de ST. Ainda vale essa classificação ainda, né? Então, o eletro, quando você... É o primeiro exame a ser feito na emergência, né? É um marcador de qualidade você fazer esse eletro nos casos de suspeita de síndrome coronariana aguda em até 10 minutos, né? Isso, assim, qualquer órgão hoje de acreditação internacional, você tem a avaliação de qualidade na assistência a esses quadros, né? E se você deixa de fazer o eletro dentro dos primeiros 10 minutos, você perde, né? Então, o eletro tem que ser feito e avaliado em menos de 10 minutos. Né? Então, tempo é muito. A importância, né, do eletrocardiograma. E o eletrocardiograma é o divisor de águas. Vai dizer se tem supra de ST ou não, né? E que vai ter alteração ou não, né? Mas assim, na angina instável, queria te fazer uma outra pergunta. Antigamente a gente usava morfina direto. O cara tá com dor, dá morfina para ele. Continua isso, geralmente você tenta uma abordagem com nitrato, ver se ele vai melhorar com os outros medicamentos, se for refratário usar morfina, usa o menos possível. Como é que está essa questão da morfina? Olha só, a morfina ainda tem lá o seu uso, né? Porque dor é um fator de estresse. De compensação, né? De estresse. Né? Mas, assim, a primeira droga que você vai usar não é a morfina, é o nitrato, né? Junto lá com o antiagregante plaquetário lá, com os 2 comprimidos de AS lá de 100 miligramas, para o paciente mastigar e engolir, né? Mas a morfina tem o seu uso, mas não é o primeiro medicamento, né? Você vai entrar com nitrato, você vai controlar duplo produto, você vai fazer um antiagregante, né? E vai monitorizar esse doente, obviamente, né? Se nos primeiros 5 minutos você já está com a dose de nitrato boa, a pressão já está controlada e ele está com dor, tem que fazer a morfina sim, né? Porque é um fator de aumento de consumo de oxigênio lá do miocárdio, né? Mas, assim, a gente teve recentemente, em 2021, a gente teve uma reavaliação, né, da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para abordagem das síndromes coronarianas agudas sem supra de ST, né? A gente está aguardando aí a atualização do infarto, né, da diretriz de infarto, que não acontece desde 2015. Né? Mas a de sem supra de ST foi reavaliada em 2021. E a morfina caiu um pouquinho ali de uso 1B para 2A ou 2B. Né? Então, assim... E por enquanto o protocolo de tratamento de angina instável e de infarto sem supra de ST permanece o mesmo? Permanece o mesmo. Né? A importância lá do Oi? Idênticos, no caso que eu quis dizer. O mesmo, idêntico. É o mesmo tratamento, né? Claro que você tem aí algumas nuances, né? Se o paciente se mostra, por exemplo, refratário ao tratamento, aí você tem a tendência aí de ter um tratamento mais invasivo, né? De botar um paciente numa sala de hemodinâmica para avaliar a circulação, e muitas das vezes o paciente ganha um stent, né? Na fase aguda aí do problema aí. Mas o tratamento é o mesmo.
E quando a gente fala lá da instabilização da placa, formação do trombo e dissolução pelo sistema fibrinolítico do próprio indivíduo, um belo dia vai formar o trombo e o sistema fibrinolítico não vai resolver o trombo. E aí, além da isquemia, o tempo vai passar e vai sobreviver necrose, né? E a necrose é o que caracteriza o infarto agudo do miocárdio, né? A morte, né? do miocárdio. E eu tenho duas histórias rápidas para contar. A primeira foi uma vez que eu estava de plantão na emergência, eu era recém-formado, e 4 horas da manhã, quando eu estava trocando o meu turno, eu estava chegando no turno da noite. Me passaram o quadro, falaram, ó, só tem uma paciente aqui na sala ainda, que é uma paciente que chegou em agitação psicomotora, gritando, xingando todo mundo, e deram um sossega-leão na paciente. Eu falei, é só ela? É só ela. Eu falei, tá bom. Quando me passaram, o que eu vou fazer? Começo tudo de novo. Vou lá na paciente, acordo, oi. E a paciente meio grogue ainda fala, tô com dor. Tipo, ela estava em agitação psicomotora que estava com dor. Dor aonde? Aqui. Então, às vezes, né, paciente jovem, né, na emergência a gente não bota muita fé que ele vai ter um infarto. E existem aquelas manifestações do infarto atípicas, né? Mulher, às vezes, tem a apresentação atípica, idoso, criança, que seja, né? E às vezes, diabético, que às vezes tem infarto sem dor. E no caso, essa paciente foi muito curioso, porque a manifestação principal foi uma descarga adrenérgica que levou a uma agitação psicomotora, um surto de raiva, algo assim, em decorrência da dor, né? E essa paciente, fizemos o eletro, né, que demorou, porque, né, não foi pensado, e estava lá um supra de ST, e aí foi encaminhada ainda, dava tempo ainda, foi para hemodinâmica, e foi tudo certo. Restabelecer o fluxo e ela está bem, graças a Deus. Deve continuar bem até hoje, não sei. E o segundo foi uma vez que eu estava correndo na Urca, e quando eu passei do lado de um restaurante, um cara gritou, botou a mão no peito, caiu no chão. Assim, súbito. E ele começou a sair um líquido róseo pela boca dele, espumando. O cara fez o edema agudo de pulmão por falência, né, da bomba. E aí todo mundo querendo deixar o cara deitado. Eu falei, não, senta ele aqui, vamos sentar para diminuir o retorno venoso, tirar lá. E esse cara teve uma parada cardíaca, teve uma parada cardiorrespiratória. Enquanto a gente estava acudindo ele, eu fiquei quase 20 minutos massageando o cara até a ambulância chegar. Foi uma situação de rua, assim, daquelas bizarras, que a gente volta e meia, ou tem uma ou duas vezes na vida, né? Então, assim, para mostrar a variação de apresentações do infarto, né? Ele pode ser tanto fulminante, quanto atípico, quanto típico, né? Esse segundo caso que você contou é um infarto que a gente classifica como um infarto em KILIP 3, né? Edema agudo de pulmão. Isso aí é acima de 50% de mortalidade nos melhores centros do mundo. Né? Aqui no Brasil, eu falo que é 120%. Que morre o paciente, morre o enfermeiro que está do lado e o médico que está reanimando, às vezes. Então, assim, altíssima mortalidade, um quadro gravíssimo, né? Mas a gente tem também aqueles infartos em que o paciente fica chocado, né? Fica hipotenso ao extremo lá. E, na verdade, a catástrofe não é tão grande assim, né? Então, aí a importância da gente reconhecer os quadros de infarto aí de ventrículo direito, né? Isso aí eu já peguei algumas dezenas na emergência, né? E, assim, o quadro de infarto de coronária direita, que é uma artéria que irriga uma parte menor do miocárdio, ele tem essa característica, né? A maioria absoluta das vezes é aquele infarto que a gente chama lá de um infartinho michuruca. Um infartinho michuruca, pegou aí só, né, a parte mais distal aí da coronária direita. Mas quando você tem um infarto proximal, o infarto vem recheado de ódio, meu amigo. Né? Ele vem com BAVT, ele vem com disfunção de ventrículo direito. Então, congestão braba, né? Você tem que fazer sistêmica, litros e né? litros de... Hipotensão. Então, você tem que encher ele de cristalóide. Muitas vezes, você tem que implantar um marca-passo provisório nele, transvenoso,
né? Então, assim, infarto é uma... E aí você evita o nitrato, né? Exatamente. Nessa Então, assim, situação. o nitrato, em geral, é uma das primeiras drogas que você usa, né, nos quadros de síndrome coronariana aguda. Mas quando você tem hipotensão ou uso de sildenafila e medicamentos similares, né, da mesma classe, e 2 da fosfodiesterase 3, né, é contraindicação absoluta ao uso de nitrato, o uso dessas substâncias nas últimas 24 horas. Né? E eu já vi mortes por causa disso. Aqueles medicamentos clássicos, né, que a gente faz tanto na angina instável quanto estável, né? Faz morfina, né, na situação que a gente discutiu, oxigênio, nitrato, como a gente já discutiu, né? Que às vezes você faz lá o isordil, não dá certo, acaba botando ele em infusão venosa. Aspirina, o antiagregante clopidogrel, né? Beta-bloqueador, estatina, IECA, que você faz um pouquinho mais tardio, não é isso? Isso. Após algumas horas, 6 horas. Isso. Heparina, né? E aí você manda esse cara que está com diagnóstico mesmo lá de supra, de ST, né, pelo eletro, direto para fazer a revascularização, recanalização, né? Isso. Ou por angioplastia ou por fibrinólise. Aí sempre tem aquela disputa, né, da angioplastia versus fibrinólise. Tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso? Tem, assim. Claro, primeiro a disponibilidade, né? Nossos hospitais públicos, por exemplo, são muito mal servidos de hemodinâmica, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro dezenas de hospitais públicos e a gente conta com uma mão quantos deles têm hemodinâmica. UPA! UPA. Chega, às vezes, na UPA. Então não tem. Então, assim, isso é uma coisa, disponibilidade. E o tempo porta-balão, né? E aí você o tempo porta-balão de uma semana. Quer dizer, daqui a uma semana eu consigo botar você na hemodinâmica. Não vai, às vezes, mesmo quando você tem a hemodinâmica ali, você às vezes não tem a disponibilidade ou a possibilidade de colocar o paciente na mesa de hemodinâmica num tempo hábil aí, que é o tempo de 90 minutos. Então, o tempo porta-balão que você está falando é exatamente isso. Os estudos mostram que, assim, que quando você respeita um tempo porta-balão de até 90 minutos, né, o ideal é você revascularizar de forma invasiva. Quando você não consegue fazer isso, aí você faz o trombolítico, né? E se for o caso, se o trombolítico não resolver, depois você faz a chamada angioplastia de resgate. Resgate, né? Então, assim, tem isso sim. O tempo porta-balão é importante, sim. Né? E aí assim, isso me lembra casos homéricos aí, né? Verdadeiras odisseias que eu tive que fazer fibrinólise com streptokinase, né? Que a gente até falou no outro dia. Já sofri muito. Tem que ficar lá medindo a PA do cara a cada 5 minutos. O cara faz hipotensão, faz raste cutâneo. Um inferno, né? E aí você até falou da tenecteplase, que hoje agora se faz o bolos lá. Ou agora, né? Já tem muitos anos tenecteplase, né? E aí não dá tempo você faz o bolos lá. Não tem nem como se arrepender, já foi. Já foi, né? Não dá para parar no meio. Bom, então, lembrando aí, Gui, só para lembrar que o trombolítico, ele só é usado nos casos de infarto com supra de ST, tá? O que é um infarto com supra de ST? Quando você faz o eletrocardiograma lá no paciente que você está suspeitando que é um infarto e ele mostra supradesnivelamento aí do segmento ST em 2 ou mais derivações contíguas de 1 milímetro, pelo menos, de 1 ou mais milímetros, né? Ou quando você tem um bloqueio de ramo esquerdo novo no eletrocardiograma. Que é complicado claro, isso, né? É muito complicado, porque o paciente ele não vai normalmente andar... Chegar com outro eletro aqui, ó. Fiz um eletro semana passada aqui, ó. Exatamente. Compara aí. E aí você tem, por exemplo, lá no CopStar, por exemplo, a gente tem pelo menos acesso a todos os eletrocardiogramas que ele tem na emergência. Ou porque o cara infarta internado, né? Às vezes acontece isso. Exatamente. Mas o cara está internado por outro motivo e infarta durante a internação. Já vi isso várias vezes. Você já deve ter visto também. Também, lógico. Com certeza. Então, esse é o infarto com supra, que é o que merece o tratamento mais invasivo. E tem o tempo porta-balão, obviamente, você vai direcionar para a hemodinâmica, se não tiver hemodinâmica... E assim como a angioplastia, né? Para o caso do supra de ST de emergência. Isso, no caso da angina instável, né? Você vai ter que fazer uma avaliação invasiva precoce, não é isso? Isso. Você vai ter que estratificar o risco daquele
doente. Aí você vai acabar que vai fazer ecos e às vezes fazer cateterismo, né? Dependendo da situação. E às vezes ele vai para angioplastia, mas não angioplastia de emergência. No Isso. caso do IAM com supra, ele tem que ir na hora. Diagnosticou o mais rápido possível, ele tem que estar lá. É. Essa é uma diferença dessas duas situações que a gente acabou explicando. Isso. Né? No infarto com supra, você tem a oclusão do vaso, né? No infarto sem supra, na angina instável, você fica com aquele vaso ali claudicando, vamos dizer assim, né? Abrindo e fechando. Mas, realmente, o que está fechado, meu amigo, tempo é músculo, né? Você tem que abrir logo esse vaso. Perfeito. E os diagnósticos diferenciais são super importantes, né? Eu lembro de casos, né? Um caso que o paciente tinha uma dor dilacerante, principalmente interescapular, e uma dor torácica, né? Tinha um eletrocardiograma com supra de ST, e a gente, pela semiologia, ficou assim, porra. Fizemos uma radiografia de tórax, o cara tinha um alargamento de mediastino. Fechou. E a pressão divergente não estava muito clara quando a gente avaliou. Mas ele tinha uma dissecção aórtica. Né? E aquilo, lógico, o ósseo da coronária está ali na subida, na entrada logo da aorta. Então, por vezes, uma dissecção aórtica complica com infarto, né? E aí você não vai trombolizar um paciente desse. E vai ter que também uma emergência vascular. Né? Então, é se lembrar também, né, da dissecção aórtica. Com certeza. A dissecção aórtica é um quadro, para mim, que é um dos mais catastróficos que tem na medicina, né? Que você não tem muito o que fazer, a não ser operar o sujeito ali de emergência, né? E se é uma dissecção ainda mais proximal de aorta torácica, pior ainda, né? Que é uma cirurgia E ela tardia. pode mimetizar, né? Às vezes você acha que é só uma síndrome coronariana aguda e não é só não é, exatamente. Isso aí. Bom, satisfeito. Falamos de patologia, falamos de semiologia, manifestações clínicas, falamos de exames laboratoriais, contamos história, falamos de tratamento. Quer falar alguma coisa a mais? Não, meu amigo, só deslembrar que assim, a gente falou também de eletrocardiograma, né? E no nosso aplicativo tem lá um conteúdo inteiro do curso que eu faço aí, né, de eletrocardiograma. E tem lá o capítulo de síndromes coronarianas agudas mostrando todas as alterações aí que a gente falou aí, de supra de ST, de não supra, né? Então tá tudo no nosso aplicativo. E lembrar que a nossa live vai virar o podcast, né? Claro, para quem perdeu aí, quer ouvir depois de novo, quer ouvir sobre os outros temas, né? Já dezenas de temas que a gente discutiu aqui, eu e o Áureo. Tá tudo lá no Papo MedCode, nas principais plataformas aí de podcast. Se botar no Google Papo MedCode, você vai achar lá tudo. Exatamente. Beleza, meu amigo Áureo? Beleza, satisfeito? Satisfeito. Como sempre, bom falar com você, bom aprender com você. Deixo as últimas palavras contigo. Beleza, meu irmão. Bom aprender contigo aí, esse nosso bate-papo também. Fundamental até para a gente e para quem está assistindo. Né? Toda semana, toda terça-feira, às 19h30, a gente tem esse bate-papo. Papo MedCode, que vai vira um podcast. Né? Podcast com o mesmo nome, Papo MedCode. Bom, boa noite a todos aí. Obrigado por ficarem com a gente até agora. E até semana que vem. Meu amigo Guilherme, até a próxima aí, meu irmão. Um abraço, doutor. Tchau. Tudo de bom.